Vamos lá, galera. Vamos para a segunda parte aí da primeira revisão de matemática na prova da ESA. Na primeira parte corrigimos conjunto, algumas questões de conjunto, algumas questões de áreas, algumas questões de polígonos. Agora vamos para a parte de geometria espacial. Questão 13 fala o seguinte: a altura de um paralelepípedo retângulo mede 60 centímetros e sua base é um quadrado. Beleza, então olha só. Eu tenho um paralelepípedo onde a base é um quadrado, tá? A base aqui é um quadrado. Beleza. Se a base é um quadrado, eu posso falar que esse pedaço aqui vale chamar de A, aqui também é A. Ele fala que a altura vale 60. Então, essa aresta aqui, por exemplo, ela vale 60 centímetros. Tranquilo? Beleza, né? Aí ele também continua aqui, ó. A diagonal do paralelepípedo forma um ângulo de 60 graus com o plano da base. Então, a diagonal forma com o plano da base. Então, deixa eu traçar aqui a diagonal da base. Agora sim, forma um ângulo de 60 graus. Tá? Então, aqui, ó, 60 graus. Tranquilo? Ele quer saber o volume do paralelepípedo. Então, o volume do paralelepípedo ele é igual à área da base vezes altura. Tá? Que o paralelepípedo é um prisma, a área da base vezes a altura. A altura eu tenho que é 60. Eu preciso achar a área da base. Sandro, eu posso fazer seno, cosseno ou tangente, acho a diagonal aqui da base, posso fazer Pitágoras ou não. Olha só. Esse cara aqui não é um quadrado? É. Deixa eu chamar aqui de x logo, peraí. X. A área da base. A área da base, eu posso achar ela de duas maneiras. Se eu achar o lado da base, ou seja, a aresta da base, vai ser a ao quadrado. Ou, como você pode calcular a área de um quadrado em função do seu diagonal? É diagonal ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, se eu achar o x, basta elevar ao quadrado e dividir por 2, que eu tenho a área da base. Então, eu vou em busca desse x. Então, no primeiro passo aqui na questão, vai ser tangente de 60 graus vai ser igual cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é x. Quanto vale tangente de 60? Raiz de 3, perdão. É igual a 60 sobre x. Multiplicando cruzado, eu tenho x vezes a raiz de 3, vai dar raiz de 3x, igual a 60. Ó, eu vou multiplicar ambos os lados dessa equação pela raiz de 3, tá? Ou senão você passa o raiz de 3 dividindo, racionaliza, fica à vontade aí, faça da sua maneira. Aí aqui eu tenho o seguinte, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 9, né? Porque quando eu multiplico radicais, eu conservo o radical com o seu índice e multiplico 3 vezes 3, 9, né? Multiplico os radicandos. Vai ficar x 60 vezes raiz de 3. Então, raiz quadrada de 9 dá 3, que é igual a 60 raiz de 3. Dividindo ambos os lados dessa igualdade por 3, eu vou ter 3x dividido por 3 vai dar x. 60 raiz de 3 dividido por 3 vai dar 20 raiz de 3. Tranquilo? Suave, né? Então, beleza. Agora, no meu segundo passo aqui, eu vou fazer o seguinte. No meu segundo passo, vou achar o volume. O volume vai ser a área da base. Ó. Eu posso usar essa fórmula aqui para achar a área da base. Então, a área da base vai ser x ao quadrado, então vai ser 20 raiz de 3 ao quadrado sobre 2, vezes a altura que é 60.
Tranquilo? Então tem aqui, ó, 20 ao quadrado dá 400, vezes raiz de 3 ao quadrado, 3, vezes 60, tudo isso sobre 2. Aqui eu tenho 400 por 2 dá 200, vezes 3 vezes 60, 180. Esquece os zeros por enquanto. 2 vezes 18, 36, acompanhado de 3 zeros. Então, 36.000 centímetros cúbicos aí. Tem que opção? Gabarito letra E. E o gabarito aí procede. Questão 14. Dado um prisma hexagonal regular, olha só, se o prisma é hexagonal, a base dele é um hexágono. Se é regular, ele vai ser um polígono regular, onde tem todos os lados iguais e os ângulos internos são iguais. E eu posso calcular a área dele por 6 vezes a área de um triângulo equilátero ou 100 perímetro vezes o apótema. Tá? Então, vamos aqui esboçar um pequeno prisma hexagonal. Então, ó, esse hexágono aí, ele é regular, como já falei, né? Se eu chamar aqui de A, por exemplo, aqui também é A, enfim. E ele fala para mim que a altura é 3 centímetros. Então a altura vai ser a aresta lateral. A distância que separa aqui as bases aqui é perpendicular a ela. E que sua área lateral é o dobro da área de sua base. Então a questão está falando para mim que a área lateral é o dobro da área da base. Olha só, a área lateral, por exemplo, ela vai ser 6, porque são 6 faces laterais, e cada face lateral é um retângulo de largura ou comprimento A, altura ali 3. Então vai ser 6 vezes 3 vezes A. Deixa assim por enquanto, não sei multiplicando não. Isso aqui é a área lateral. A área da base, por sua vez, se você pegar essa base, você pode decompor um hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Então vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é o seu lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Agora eu vou jogar aqui. Eu vou trazer essa fórmula um pouquinho mais para cá. Eu já anotei tudo que eu podia anotar. Então, primeiro passo, eu tenho o seguinte. A área lateral é o dobro da área de sua base. E a questão pede o volume, tá? Então, aqui eu tenho, ó, área lateral, 6, que multiplica 3A. É igual 2 vezes a área da base, que é 6A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu posso ceifar esse 6 com esse 6 aqui, ó. Tranquilo? Posso ainda simplificar. Por 2 dá 1, por 2 dá 2. Então tá ficando assim, ó. 3A, que é igual a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Multiplicando cruzado, eu estou ficando com a ao quadrado, raiz de 3 é igual a 6A. Olha só, você está em geometria e com certeza essa equação, se eu passar o A para lá, eu vou ter uma equação do segundo grau
incompleta, com o termo independente igual a zero. Então eu sei que quando o meu termo independente de uma equação de segundo grau, por exemplo, eu estou com uma equação de segundo grau assim, com essa cara aqui, aonde o termo independente de x ele não aparece, ou seja, ele é zero, uma das raízes é zero. Ah, Sandro, então eu tenho uma das raízes igual a zero. Sim, uma das raízes é zero. Então, se isso acontece, eu estou em geometria, eu posso descartar essa raiz zero. Então, a partir do momento que eu vou simplificar ambos os lados dessa igualdade por A, eu estou descartando essa raiz zero, que ela não satisfaz a nossa condição aqui. Ó, A ao quadrado dividido por A vai dar A vezes a raiz de 3. 6A dividido por A vai dar 6. Vou multiplicar a equação toda por 3 agora. Por raiz de 3, perdão. Raiz de 3 vezes raiz de 3, fizemos isso na questão anterior, lembra? Vai ficar A vezes raiz de 9. E aqui vai ficar 6, né? Multipliquei a equação toda por esse cara. 6 raiz de 3. Quanto vale a raiz quadrada de 9? 3. Então tem um A vezes 3 é igual a 6 raiz de 3. Agora eu vou dividir a equação toda por 3. 3A por 3 vai dar A. 6 por 3 vai dar 2. 2 raiz de 3. Você já pode ter feito uma questão dessa, bem parecida com essa, né? Da ESA, onde a altura é o mesmo enunciado, só muda a altura para 5. Essa questão aqui ela existia primeiro, a ESA deu uma copiada nela e colocou 5 aqui no lugar do 3, tá? Essa questão é idêntica, é a mesma, né? Só mudou os 3 para o 5 ali. Ó, vamos agora para o nosso segundo passo. Ele quer o volume. Então, se ele quer o volume, eu posso achar a área da base separadamente. Então, eu vou achar a área da base aqui. Ó. Área da base. Então, eu tenho aqui 6 vezes, aqui eu estou pegando essa fórmula aqui, ó, 6 vezes A ao quadrado. Então, 6 vezes 2 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3, tudo isso sobre 4. Então, tem a área da base, está ficando 6 vezes 2 elevado ao quadrado, 4. Raiz de 3 elevado ao quadrado, 3. Vezes a raiz de 3. Tudo isso está sobre 4. Posso dividir 4 com 4. E a área da base está ficando 6 vezes 3, 18. 18 raiz de 3 é a área da base. Calma. Vamos para o nosso terceiro passo. Não acabou ainda. Volume. Área da base vezes altura. Quem é a área da base? Acabei de achar ali. 18 raiz de 3. Quem é a altura? 3. Então, quanto é 3 vezes 18? 54 vezes a raiz de 3 ali. É o nosso volume. Está na letra D. Gabarito letra D. Ele procede e vamos fazer a próxima. Questão 15. Uma piscina em forma de paralelepípedo retângulo tem largura 6 metros e diagonal do fundo com 10 metros. E a diagonal da face, que contém um comprimento, é igual a 4,5 metros. Para enchê-la com água, será utilizado um caminhão-tanque com capacidade de 6.000 litros. O número de cargas completas desse mesmo caminhão, né, necessárias para que a piscina fique completamente cheia é... Então lá, vamos desenhar. Opa, desculpa. Então agora vamos voltar no enunciado que fala o seguinte. Ó, uma piscina tem a forma de um paralelepípedo retângulo, tem largura 6 metros, então aqui ó, 6 metros de largura. Seis metros de largura. Diagonal do fundo, então a diagonal do fundo é aqui, ó. Vale 10.
10 metros. Tá? Então aqui tem, aqui, ó, isso aqui é 6, aqui é 6. Tranquilo? Você já reparou que você tem aqui no fundo, né? Quando tracei a diagonal dividida em dois triângulos retângulos, né? Que formam 90 graus. E você tem o triângulo mais famoso no mundo todo, ó. É o triângulo retângulo, o 3, 4, 5 multiplicado por 2. Se você fizer Pitágoras, você vai achar aqui, ó, aquele famosão. Deixa eu escrever ele aqui, ó. Esse famoso triângulo aqui, ó. Famoso triângulo retângulo. 3K, 4K e 5K. Pode aparecer múltiplos ou submúltiplos do 3, 4, 5. Vai depender do K. Se você comparar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. A hipotenusa, que está oposta a 90, ó, 2 vezes 5, 10. Opa, então esse outro cateto é 2 vezes 4, 8. Então aqui já é 8 metros. Beleza? Usamos o pitagórico aí para achar esse lado aí. Tranquilo. Agora vamos para outra parte do enunciado. Aí ele fala aqui. E a diagonal da face, que contém um comprimento, ou seja, a diagonal contém um comprimento, ou essa diagonal aqui, ou a lá de trás, que essas duas faces são iguais. Ó. Essa que está apoiada no plano do nosso quadro aí, e que está de frente para a gente aqui. São iguais. Essa diagonal aqui, ela vale 4 raiz de 5. Ele está falando para a gente aqui. 4 raiz de 5. E agora eu posso fazer o teorema de Pitágoras para achar a altura da piscina ali, a altura ou profundidade dela, tá? Então aqui, ó, aplicando Pitágoras aqui, primeiro passo na questão. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, aonde eu tenho 8 ao quadrado mais h ao quadrado. Então eu sei, ó, teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, tá? Então eu tenho 8 ao quadrado, 64, mais h ao quadrado. Aqui eu tenho 4 ao quadrado, 16, vezes raiz de 5 ao quadrado, 5. Então eu tenho que h ao quadrado é igual, ó, 5 vezes 16, 80. E vou passar o 64 para lá, para vir menos 64. 80 menos 64 está dando 16. E agora eu vou pegar a raiz positiva, né? Quer dizer, a negativa não convém, não serve. Então, raiz quadrada 16, 4. Então, a profundidade dessa piscina é de 4 metros aí. Agora, eu consigo achar o volume dela. Então, no meu segundo passo, eu vou achar o volume da piscina, que é um paralelepípedo de comprimento 8, largura 6, altura ou profundidade igual a 4. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 8 vezes 6 vezes 4. Ó, só que olha só, você pode sair multiplicando ou não, vai ficar a seu critério. Você pode lembrar a seguinte relação: a cada 1 decímetro cúbico eu tenho 1 litro. Ou a cada 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros. Beleza? Então aqui tem metro cúbico o volume. Deixa eu só apagar esse volume aqui e colocar o V de volume. Aqui, ó. O volume da piscina é 8 vezes 6 vezes 4. Se eu multiplicar por 1000, já vou achar ele em litros. Então, multiplicando por 1000, vou ter 3 zeros. Beleza? Sandro, de onde surgiu esses 3 zeros? Passando essa unidade de metro cúbico para litro. Então, meu volume aqui, eu não vou sair multiplicando tudo, olha só. Quanto é 4 vezes 8? 32 vezes 6.000. Você já percebeu por que eu não estou multiplicando, não é? Porque ele não quer o volume, ele quer saber o número de viagens. O número de viagens completas, número de viagens, nesse que ele fala ali, o número de cargas completas, né? Número de cargas completas. Chamar de terceiro passo.
completas, tá? Basta eu pegar o volume da piscina, que é 32 vezes 6.000, e dividir pelo volume de cada caminhão, que é 6.000. Então, posso dividir 6.000 com 6.000. Então, esse caminhão vai precisar dar 32 viagens com sua carga completa aí. 32, gabarito letra C, e ele procede. Questão 16. As dimensões do paralelepípedo retângulo são dadas pelas raízes da equação 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 7x menos 2 igual a zero. Em relação a esse paralelepípedo, a razão entre sua área total e seu volume é igual a... Então, olha só, vou dividir aqui para a gente fazer essa questão de duas formas aí. Uma é, se você lembra das relações entre coeficientes, a gente vai usar ela. A questão está pedindo a razão entre a área total e o volume, tá? Então, a área total, que é isso? Vou escrever aqui, área total. O que seria a área total de um paralelepípedo? É duas vezes, né? Porque são sempre duas faces paralelas iguais, né? O produto das suas dimensões tomada 2 a 2. Então, já que as dimensões são as raízes, eu vou chamar de x1, x2 e x3. Então, ela teria 2 vezes x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Se você lembrar disso aqui, ó, o que está no parênteses aqui, lá na equação do terceiro grau, quando você tem a soma do produto das raízes tomadas 2 a 2, 2 a 2 assim, você tinha uma relação entre o coeficiente para ela. Lembra dessa relação? Você tinha isso aqui, ó. Ó, isso aqui é A, B, C e D. É C sobre A. C sobre A. E o produto das raízes x1 vezes x2 vezes x3 é menos o termo independente, lá a gente chama de D, na equação do terceiro grau, sobre A. Beleza? Então dá para eu achar a área total já. 2 vezes... Quem é o produto das raízes tomado 2 a 2? C sobre A. Pegando a minha equação ali, quem faz o papel de C? Aqui, ó. 7. Sobre o A que vale 2. Então, posso simplificar aqui, ó. Então, a área total é 7. Tá? 7 aí. Essa é a área total. Agora o volume. O volume vai ser igual a x1 vezes x2 vezes x3. Que o volume de um paralelepípedo é multiplicar suas três dimensões. Só que isso aqui é igual a menos D sobre A. Então, menos vem da fórmula. O D, por sua vez, é menos 2. E o A é 2. Menos vezes... Deixa eu melhorar o denominador. Menos vezes menos vai dar mais. Vai ficar 2 dividido por 2, que dá 1. Então, 1. 7 dividido por 1, 7. Então, você aí mata ela por essa relação entre coeficientes. Sandro, na hora da prova eu esqueci isso. Mas eu lembrei do segundo, isso aqui foi o primeiro modo. Uma outra forma de você achar as raízes aqui, você pode dar uma fatorada nesse cara. Tá? Você pode dar uma fatorada nele, que você acha aí as raízes dela numa boa. Tranquilo? Né? E uma outra coisa que você pode pensar em fazer, que é a que eu vou tentar fazer aqui agora, é a seguinte. Lembra, quando você tem uma equação polinomial, olha para os coeficientes numéricos e dá uma somada neles. Se você somar eles e a soma der zero, é porque uma das raízes é igual a 1. Então, ó, 7, aqui, ó, 2 menos 2, 0, menos 7 mais 7, 0. Somei tudo, deu 0.
Se isso acontece, já sei que uma das raízes desse polinômio é igual a 1. Então, a raiz é igual a 1. Beleza? Sandro, como eu faço para achar as outras raízes? Aí você faz o seguinte. Vamos fazer o Breu Ruffini. Eu vou colocar a raiz que eu conheço aqui. Coloquei aqui. Aqui eu vou colocar os coeficientes do polinômio. 2, menos 7, 7 e menos 2. Beleza? Aí o que eu faço? Esse primeiro cara eu vou baixar ele. Então, 2. Aí eu faço assim, ó. Vou até mudar aqui a cor. 2 vezes 1, 2. Esse resultado, ó, 2 vezes 1, 2. Esse resultado eu vou somar aqui. Estou somando um cara positivo com negativo. Então vai ficar ali, ó. Sinais diferentes, eu vou subtrair conservação do maior. Vai ficar menos. E 7 menos 2, 5. Então ficou menos 5. Beleza? Aí agora, de novo, ó, você vai fazer aqui, ó. Menos 5 vezes 1, menos 5. Esse resultado eu somo aqui. Eu tenho menos 5 mais 7. Menos 5 mais 7 está dando 2. Então o resultado você coloca aqui embaixo. Aí você vai fazer aqui agora, ó. 2 vezes 1. 2. 2 menos 2 ali. Você está somando sinais negativos, né? Diferente, fica negativo aqui, ó. 2 menos 2, 0. Esse cara era grau 1. Se eu dividir por um binômio de grau... Esse cara aqui é grau 3, perdão. Dividir por um binômio de grau 1, vai ficar grau 2. Então, essa parte aqui, ó, grau 2, grau 1, grau 0. Essa parte aqui é o meu quociente. E ele forma polinomial, ele fica assim, ó. 2x ao quadrado menos 5x mais 2. E aqui é o resto. Tá? Ali é o resto. Então, igualando isso aqui a 0, para achar as outras raízes, vou fazer soma e produto, tá? Vou multiplicar o valor de A pelo de C, assim, ó. 2 vezes 2, 4. Com essa seguinte equação aqui. Eu quero as raízes dessa primeira. Vou achar dessa aqui primeiro, ó. Eu quero dois números que multiplicar D4 e a soma D5. 1 e 4. Beleza? Só que essas raízes são dessa equação aqui. Eu quero dessa. Eu não multipliquei aqui por 2, vou dividir as raízes por 2. Então eu tenho x2 igual a meio e x3 igual a 2. Beleza? Agora vamos achar o volume. Lembrando que a questão ela já está resolvida de outra forma. Tentamos dessa maneira aí. Eu ainda podia fatorar esse cara, né? Podia fatorar, podia trabalhar assim. Olha só, agora eu vou aqui, vou chamar aqui de primeiro passo na questão. Meu segundo passo aqui dentro dela é achar o volume. O volume é multiplicar as três dimensões. 1 vezes meio vezes 2. Ó. Aqui, ó, 2 por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então o volume é uma unidade de volume aí. O volume deu 1. Área total. A área total é 2 vezes x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Então, a área total está ficando 2. Aqui dentro eu tenho meio mais 2, 2 vezes meio, 1. Ó, aqui eu tenho 3, tá vendo? Aqui dentro, ó, 2 mais 1, 3. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Então, a área total ali está ficando 2 vezes 7 sobre 2. Eu cortando aqui, ó, eu sei que a área total vale 7. Só que a questão pede o seguinte, a questão pede que chama de terceiro passo aqui. A questão 7 que é a razão entre a área total, perdão, e o volume. A área total é 7, o volume igual a 1, a razão igual a 7. Gabarito realmente letra B. Gabarito aí procede. E vamos fazer a próxima. Na próxima é outra questão de polinômio. Eu vou fazer dessa maneira aqui para ir um pouquinho mais rápido. Só por isso, tá?
Questão 17. As raízes do polinômio x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 29 menos 20 são as dimensões de um paralelepípedo retângulo. Deixa eu colocar aqui o acento faltando. É correto afirmar que a área de todas as faces da figura em unidade de área é igual a... Então, vamos lá. Área total. Você sabe que a área total, vou reescrever aqui assim, 2 vezes x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Para a equação polinomial, o que está no parênteses, você já sabe, é a soma do produto das raízes tomada 2 a 2. E ela é dada pela seguinte forma, C sobre A. Tá? Então a área total está ficando. Quem é A? O A que está aqui na frente, aqui, ó, 1. Eu tenho 2 vezes alguém sobre 1. Ó, A, o menos 10 é o B, o 29 é o C. Então, 29. Quanto é 2 vezes 29? 2 vezes 29, 58, dividido por 1, que dá 58. Gabarito, letra E, e o gabarito aí procede. Questão 18. No cilindro circular reto, sabe-se que a altura, o raio da base, R, são tais que, né? Sabe-se que a altura, o raio da base, R, são tais que os números π, R, H e R formam nessa ordem uma PA. Olha só, essa altura H, raio da base R, e π, H e R formam uma PA nessa ordem. Então, primeiro termo é π, segundo termo H, terceiro termo R aí. E forma uma PA, onde a soma desses três termos é 6π. Beleza, tranquilo, Sandro. Eu sei aqui, ó, que π mais H mais R é igual a 6π. Tranquilo. Ele quer o valor da área total desse cilindro. Então, a área total de um cilindro, deixa eu colocar aqui embaixo. A área total, vamos supor que é um cilindro maciço, né? Totalmente fechado, né? Ele não está oco, não está aberto. A área total dele, né, só por fora para envolver, ele tem duas bases, né, que é o fundo e a tampa, e a área lateral. Né? E se você quiser uma fórmula pronta fechada, você tem assim, ó, 2πr, que multiplica R mais H. Lembra disso? Uma fórmula pronta fechada. Ou você faz 2 vezes a área da base, mais, se eu aplicar a distributiva, a área lateral. Beleza? Então aqui, olha só, vamos para o nosso primeiro passo. Vem da PA o seguinte, o termo central, ele é igual à média aritmética dos extremos. Então ele é igual a π mais R sobre 2. Multiplicando o cruzado, eu tenho que o dobro de H é igual a π mais R. Beleza. Olha só. Olhando para isso aqui, ó, tá? Ele me deu essa relaçãozinha aqui no enunciado. Olhando para isso, eu vou fazer a seguinte solução na segunda parte. Aonde aqui, ó, tá vendo? Vou reescrever aqui, ó. π mais R mais H mais R é igual a 6π. Porém, você viu que π mais R vale quanto? Ó? π mais R é igual a quem? 2H. Só você olhar para essa relação aqui, ó. Vou deixar destacado aqui, ó. Tem essa relação aqui. Tranquilo? Então, você tem que 2H mais H, mais H é igual a 6π. 2H mais H, 3H é igual a 6π. Dividindo ambos os lados dessa igualdade por 3, eu tenho que
H dividido por 3 vai dar 1H, vai dar altura. 6π dividido por 3, 2π. Então tá aí 2π. Beleza? E agora você consegue perceber o seguinte. Se H, ó, eu tenho π mais 2π, o R só pode ser quem? 3π, não é isso? Se você não viu, vou chamar aqui de terceiro passo. Eu tenho que π mais 2π mais R é igual a 6π. 2π mais 2π, 3π. Então, R vai ser igual a 6π menos 3π. Logo, R é igual a 3π. Então, vou colocar aqui agora. Quarto passo. Área total. 2π que multiplica. Quem é R? 3π. Que multiplica. Quem é R? 3π. E quem é H? 2π. Fora do parênteses eu tenho 2 vezes 3, 6. Π vezes π, π ao quadrado. Vezes, aqui dentro, 3 mais 2, 5, 5π. Opa, fala 5π, escreve 6, isso aí. 6π. 6 vezes 5, 30. Π ao quadrado vezes π, π ao cubo. Então, a área total, 30π ao cubo, gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Questão 19. Dois recipientes, um em forma de cilindro e outro de paralelepípedo retângulo, cujas bases estão no mesmo plano. São unidos por uma tubulação com uma válvula no meio. Inicialmente, a válvula está fechada, o paralelepípedo está vazio e o cilindro é ocupado em parte por um líquido cujo volume é de 2.000 litros. Beleza, olha só. Vou esboçar aqui rapidinho o desenho de um cilindro. Deixa eu colocar mais para cá. Tem um cilindro aqui. Todo esse cilindro aí, tá? Ele tem uma válvula aqui. Vou apagar aqui. Tem uma válvula ali. E do outro lado eu vou desenhar o paralelepípedo, tá? Tem um paralelepípedo aqui. Então agora vou fazer o seguinte, vou colocar a válvula que ele falou para mim ali com o cano, tem a tubulação aonde ela está assim. Ó, o que acontece? Esse cara tem um... Olha o que você vai ter que perceber na questão. Só vou terminar de ler ali, olha só. O primeiro detalhe é, aqui tem uma unidade de capacidade em litros e aqui eu tenho uma unidade em metros. Isso aqui está em litro e está em decímetro cúbico. Ou você lembra que a cada 1 metro cúbico você tem 1.000 litros. Beleza? Então esse volume aqui de 2
1000 pi litros é equivalente a 2 pi metro cúbico de volume, né? Capacidade e volume. Então, estou passando inicialmente para metro cúbico, tá? Então, olha só, vamos partir do princípio que você tem água a uma altura, aqui ele fala aqui, ó, né? Eu coloquei uma quantidade de líquido aqui, nesse recipiente, e ele tem água até a seguinte altura aqui. Ele tem água daqui para baixo. Daqui para baixo tudo é água. Tranquilo? Tudo isso aqui é água. Aí ele pega e faz o seguinte. Essa distância aqui, ela vale 2 metros, né? Distância que vai do nível da água até aqui. 2 metros. E o volume que eu tenho aqui, ele vale 2 pi metro cúbico. Tranquilo? Deixa isso guardado pra gente. Um outro detalhe na questão é que a válvula está fechada. Tinha uma válvula aqui, tá? Vamos supor, tem uma válvula aqui. Inicialmente ela está fechadinha. Aí eu vou abrir essa válvula. Abrir. Ela ficou aberta ali agora, né? E a água vai começar a baixar o volume dela. E esse líquido vai vir aqui para o paralelepípedo. O nível de água, o volume de água do recipiente cilíndrico só vai cessar para dentro do paralelepípedo quando ambos estiverem o quê? Em equilíbrio hidrostático ali, estiver à mesma altura. Quando essa quantidade aqui, ó, de água aqui, essa quantidade toda passar para cá, passar aqui, ó. Posso aproveitar nessa altura aqui, ó. Tá? Então você tem que perceber que esse volume aqui, que eu vou chamar aqui de V, linha, ele vai ser igual a esse volume que está aqui. V linha. O volume é o mesmo, tá? Eu posso ter altura, essa altura que baixou aqui é diferente dessa altura. Tá? Não é igual, porque é igual ao volume, tá? Eu posso ter volumes iguais com alturas diferentes, pô. Eu não sei o tamanho da base de cada um, tá? Então, detalhe aqui o seguinte. Se eu falar que esse lado aqui baixou X, por exemplo, esse cara aqui, ele vai ser 2 menos X, já que a altura do volume de água era 2. Logo, essa altura aqui também é 2 menos X. Tranquilo? A altura aqui é o mesmo, né? A altura é a mesma. Tem aluno que acha que esse aqui é X, aqui vai ser X. Não, o volume desse aqui é igual a esse aqui. Tranquilo. E ele também te dá a área da base desse cara aqui é igual a 1,5 metros. 1,5 metros. Pi metros, né? Ele fala pi metros ali pra gente. Tranquilo. Olha só, eu não sei a área da base e nem o raio desse cilindro. Porém, eu vou fazer o seguinte, olha só. Primeiro passo, volume de água no cilindro, chamado de V. O volume de água nele é de 2 pi metro cúbico. Mas que é o volume de um cilindro? A área da base, ou pi r ao quadrado, vezes a altura. Então, 2 igual a 2π. Essa área da base chamando ali, aqui, ó, essa área aqui, AB, tá? A área da base do cilindro é igual vezes 2π, vezes 2, perdão, é igual a 2π. Posso cortar 2 com 2. Então, a área da base do cilindro, ela vale π. Π metros quadrados. Deixa guardado isso aí, que agora vamos para o nosso segundo passo. O que é o segundo passo? Esses volumes aqui são numericamente iguais, não é isso? Então, o volume do cilindro, aqui, ó, o volume de água no cilindro, esse volume V', ele é, do cilindro, ele é igual a, numericamente igual a área da base, que é π, vezes a altura, que é quem? X. Esse mesmo V' no paralelepípedo, ele é a área da base, que é 1,5, vezes a altura desse recipiente, que é 2 menos x. 2 menos x. Aqui é π, tá?
1,5π. 1,5π. Igualando as duas equações, eu vou ter o seguinte. π vezes x é igual a 1,5π, que multiplica 2 menos x. Posso cortar π com π. Então, tenho que x é igual a 1,5 vezes 2 dá 3, menos 1,5 vezes x vai dar 1,5x. Vou passar esse cara para lá. Ele vai somando, não é isso? Vou ficar com x mais 1,5x é igual a 3. É igual a 3. Então, eu tenho 2,5x é igual a 3. X é igual a... Ó, vou multiplicar ambos os lados por 2, tá? Vou multiplicar ambos os lados por 2 aqui. Vou ficar com 5 e aqui 6. 6,500. Confere? Deixa assim, 6,500. Isso aqui, metros. É a altura ali, é essa altura aqui de água. Aí ele fala para mim o seguinte. Lembra, o volume de esse volume de água aqui é igual a esse, tá? Aí ele fala, considerando desprezível o volume da tubulação, isso é importante, né? O volume de água que ficou aqui dentro ele é desprezível. Verifica-se que os dois recipientes têm o mesmo nível do líquido, né? Considerando desprezível, que une os dois reservatórios, sabendo-se que a área da base do paralelepípedo é 1,5 metros quadrados, o volume final em litros no paralelepípedo, né, de líquido paralelepípedo, ou seja, esse volume aqui, ó, esse mesmo volume aqui, é esse volume aqui, não tem problema, tá? Então, eu posso calcular tanto usando essa equação ou essa, elas são iguais. Então, terceiro e último passo na questão. O volume V', ele vai ser π vezes x. E quem é x? 6 dividido por 5. Então, o volume linha está ficando π. Quanto é 6 dividido por 5? 1,2. Deixa eu melhorar esse π ali, cara. Tá horrível. Vezes 1,2. O que, Sandro? Metro cúbico. Porém, eu quero passar isso para litros. Multiplicando por 1000, eu multipliquei por 10, 100, 1000. Pronto, então 1.200 pi litros que eu encontro na letra D. Tá? Ele tem litros. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 20. Se a área lateral e a área total de um cilindro são 2πr e 2πs, respectivamente. Então, o volume desse sólido é igual a... Olha só, ela está falando para a gente o seguinte. Área lateral é igual a 2πr. Mas numericamente, como eu calculo a área lateral? Numericamente não, algebricamente. 2πr vezes h. E isso é igual a 2πa. Posso cortar aqui, ó. 2π vai embora com 2π. Tem a seguinte relação guardada aqui, vou deixar guardado. R vezes H é igual a. Vou deixar guardado essa relação, daqui a pouco eu vou ver se ela vai ser necessária. Vou deixar aqui guardado, destacar ela aqui para eu não esquecer. E agora, esse aqui foi o meu primeiro passo. No meu segundo passo, é o seguinte. Ele fala em área total. A área total de um cilindro, né, é 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que é πrh, isso é a área total. E nessa questão ela vale quem? 2πs. 2πs. Dividindo a equação toda por 2π. Então eu tenho 2πr ao quadrado por 2π, vai dar r ao quadrado. Mais 2πrh dividido por 2π vai dar RH. 2πs por 2π vai dar S.
Vai dar S aí. Olha o que acontece agora. Eu tenho que R ao quadrado. Isso aqui é quem mesmo? Olha para o que eu destaquei aqui, ó. Ah, Sandro, vale A, pô. Isso, vale A. É igual a S. R ao quadrado é igual a S menos A. S menos A. Logo, R é a raiz positiva, né, a raiz quadrada de S menos A. Deixa guardado, tá? E agora eu vou calcular volume. Eu calculo o volume de um cilindro. O volume de um cilindro é dado por área da base, que é π r ao quadrado, vezes h. Vê se eu não posso fazer isso aqui, olha só. O r ao quadrado é r vezes r, vê se eu não posso escrever. π, que multiplica r vezes h, e vezes r ainda. Aqui, ó, r vezes r dá r ao quadrado, beleza? Por que você fez isso, Sandro? Porque, olha só, eu tenho π, isso aqui eu sei que é a, e quem é r? Raiz quadrada de S menos A. Aí está a nossa relação do volume. Nós encontramos na letra A. Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Questão 21. Um copo cilíndrico tem 6 centímetros de altura e tem uma circunferência da base medindo 16 centímetros. Então, olha só. O que acontece com esse cilindro aí? É um copo, né, cilíndrico. Deixa eu tentar fazer o círculo ali ficar bonitinho. Tá. O que acontece ali? Temos esse copo cilíndrico aí. Ele fala que a altura é 6 e o comprimento, né, da circunferência aqui, o comprimento dela é 16 centímetros. Beleza, deixa assim, tranquilo. Aí ela também fala pra gente o seguinte: um inseto está do lado de fora do copo a 1 centímetro do topo. Então, do lado de fora do copo tem um inseto aqui. E a distância dele em relação ao topo, né, a distância dele em relação ao topo é 1 centímetro. 1 centímetro. Aí ele fala: enquanto do lado de dentro, a 5 centímetros do topo, então a 5 centímetros do topo, tem uma gotinha de mel. Tem uma gota de mel. A gota e o inseto encontram-se em geratrizes do cilindro, que são simétricas em relação ao eixo do cilindro. Então tem um eixo do cilindro aqui, tá? O eixo de simetria dele aqui, e esses caras são simétricos, ou seja, eles estão diametralmente opostos. Então, se você traçasse o diâmetro, eles estão em posições diametralmente opostas. Guarda isso que é importante, né? Aí ele fala: a menor distância que o inseto deve andar, ele anda, ele não voa, tá vendo? Em centímetros para atingir a gota de mel é. Então, olha só, cara. Ah, Sandro, ele sobe, desce aqui. Sim, ele sobe e desce. Porém, cuidado, você querer fazer esse descer aqui em linha reta, se você for fazer no espacial, ele está passando por dentro do copo ali. Ele não está andando, é como se estivesse voando, se ele estivesse aqui, ó, no espacial. Agora, porém, você seccionar esse cilindro, você vai cortar ele. Cortei ele e abri. Então, vou fazer isso ali. Eu estou cortando esse cilindro e vou abrir esse cilindro. Ele vai ficar assim. Abri ele. Deixa eu só trocar a cor aqui e vou melhorar ele um pouquinho. Deixa eu botar ele mais para cima. Eu estou abrindo esse cilindro assim. Ó.
abrir ele. Então, olha só. A gota de mel não, perdão. O inseto está aqui. Deixa eu colocar com outra cor. O inseto está aqui. Aqui está o inseto. A 1 centímetro do topo. E agora, olha só. Sandro, aonde vai estar a gotinha de mel? Ela está aqui, ó. Tá vendo? Porque lembra, quando você abre esse cilindro, essa distância aqui é o comprimento. Imagina, é você pegando essa folha aqui e trazendo para cá, né? Você a cortou e abriu ele. Então, essa distância aqui toda desse ponto aqui, deixa eu só tirar aqui, desse ponto até esse aqui, você tem 16 centímetros. E eles eram diametralmente opostos, né? Então, esse cara aqui é ponto médio. Então, esse pedaço aqui vale 8 e aqui vale 8, tá? É que você cortou isso aqui, pegou essa parte e esticou até o outro lado, tá aqui, ó. É o que está acontecendo aqui, tá? Essa folhinha que ficou ali. E olha só, a gotinha de mel tá aqui. Quem foi na aula presencial viu, né? Eu peguei até uma folha e fiz a demonstração disso aí, para mostrar realmente que estavam essa distância aqui. Tá? E outra coisa, é isso aqui que ele vai percorrer agora na parede, tá vendo? No planificado. Eu abri ali, ficou uma figura plana, né? A área lateral do cilindro no planificado. Olha só. Então, o inseto, ele vai percorrer o seguinte. Que caminho esse inseto vai percorrer? Aqui foram 90 graus. Olha que esse inseto vai percorrer aí. Ele vai andar 1 metro. Aqui ele vai andar 1 metro. Mais quem? Mais essa distância aqui que eu vou chamar de x. Beleza? Vai andar 1 metro mais x ou x mais 1 metro, tanto faz. Vai andar 1 metro mais x. Tá? Agora você tem que observar o seguinte. Isso aqui vale 5, lembra? Ele está a 5 centímetros do topo, né, a gotinha de mel, ou a 1 centímetro do fundo, então aqui é 5. Já que tudo era 6. E essa parte aqui é 8. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. 5 ao quadrado, 25. 8 ao quadrado, 64. Quanto é 25 mais 64? 25 mais 64 dá 89. E x, que é uma da parte da distância aí que eu preciso, o valor dele positivo, é igual a raiz quadrada de 89. Logo, a distância, olha que distância D, percorrida aí, menor distância. A distância D é 1 mais raiz de 89, ou raiz de 89 mais 1, que encontramos na letra D. Gabarito letra D, e ele procede.